pessoal. Meu nome é Fabrício Bittencourt da Cruz e, dando sequência à nossa atividade, eu também vou conversar com vocês sobre concursos públicos. A minha linha de atividade hoje será uma linha motivacional para agregar aquilo que o Leandro falou e aquilo que o Emerson vai falar também. Mas antes de nós começarmos efetivamente a esse diálogo, eu gostaria aqui de mencionar a minha satisfação em estar ao lado do Leandro e ao lado do Emerson numa parceria que surgiu de forma inusitada a seu convite, né, Emerson? Imagino que as energias que se formam aqui são energias que certamente vão frutificar não só para quem nos ouve no modelo presencial e no modelo telepresencial, mas também em várias atividades que nós podemos desenvolver daqui adiante. E quando nos preparávamos para a nossa atividade hoje, nós três descobrimos algumas coincidências interessantes. Além dos três terem muitos anos ligados ao estudo preparatório para concursos públicos, nós três também fomos servidores da Justiça Federal e provavelmente na mesma época. Leandro mencionava que fez o primeiro concurso em 93. O meu primeiro concurso para a Justiça foi um pouco depois, eu fiz em 99. Também fui técnico da Justiça e tive a satisfação de ser analista também. E o meu caminhar com concursos públicos, ele foi um pouco mais tortuoso nesse início. Principalmente porque o início de quem estuda é um eterno descobrir. Você está sempre naquela tentativa de acerto e erro, e muito mais erra do que acerta. Eu sempre digo que o meu maior erro no meu primeiro concurso público, eu estava no primeiro ano do curso de Direito, em 96, e fiz um concurso para oficial de Justiça do Juizado Especial Criminal. O que tinha no edital? Lei 9.099. Sei que edital tranquilo, né? Você não vê mais isso por aí, né? Tinha que estudar a lei. Então, o que eu fiz com os meus 18 anos de idade? Eu decorei a lei. Bom, lei decorada, esse é o edital inteiro, só me resta ir lá e tirar o primeiro colocado. Até porque a lei não é tão difícil para se decorar quando só ela faz parte do edital. Quando chegamos na prova, a minha ingrata descoberta. A prova era escrita. E eu havia me preparado para uma prova objetiva. Para quem já faz concurso, essa é uma diferença, sabe que essa é uma diferença tremenda. E para um acadêmico do primeiro ano que não tinha ainda acesso à nomenclatura adequada para escrever na área jurídica, certamente seria um desastre. E foi. Dos 10 pontos possíveis, eu atingi 0,8. Aí você deve estar se perguntando, o que o Fabrício vem fazer aqui com esse currículo? Mas é justamente por isso que eu tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês hoje. Analisando todos os concorrentes, eram 220, 230 concorrentes, com aquela nota baixíssima, menos de 1, numa escala de 0 a 10, eu era o 22º colocado. Ou seja, quase todo mundo foi pior do que eu. Tinha várias notas 0,5, muitas 0,2 e várias pessoas zeraram. Provavelmente pelo mesmo erro do que eu. Então ali naquele momento existiam duas posturas. Abandonar decisivamente a carreira que estava começando e fazer outra coisa. Ou, de repente, assumir os erros, perceber o que precisava ser melhorado e seguir uma carreira que foi justamente a minha escolha. A partir daí eu comecei a perceber, já no início, que não basta só estudar. Da mesma forma como o Leandro mencionou, nós temos uma gama enorme de atividades, pensamentos, atitudes e convicções que podem ir muito além do estudo. Só do estudar, estudar, estudar. E uma delas é acreditar em si. Uma delas é acreditar em si. A outra, e eu começo a minha explanação com ela, é o chamado poder da imitação. Eu tenho um dos capítulos do livro dedicado a esse assunto, porque a imitação é mágica. Eu pergunto a quem está aqui e a quem está no modelo telepresencial. Alguém de vocês, alguma vez na vida, já imitou outra pessoa? Pare e reflita. Você, em algum momento da sua vida, imitou alguém? Seja alguém próximo a você, seja alguém da TV, enfim. A todo tempo nós estamos imitando outras pessoas. Nós estamos colecionando experiências sensoriais a partir da observação e adaptando-as para a nossa experiência pessoal. É assim com o caminhar, é assim com o dirigir, é assim com o estudar, é assim com vários aspectos das nossas vidas. A linguagem é isso. Me conta o que é vermelho, por exemplo.
Vermelho é algo que todos nós compreendemos e pré-compreendemos por vermelho. Nós demonstramos e a partir da demonstração explícita, nós todos repetimos a mesma cor para aquele objeto, para aquela imagem que se apresenta diante de nós. A partir da imitação, nós podemos, no ramo dos concursos públicos, poupar um caminho tremendo. Olha só, eu acabei de dizer para vocês que no meu primeiro concurso eu tirei 0,8, embora tivesse decorado a legislação específica. Qual tinha sido o meu erro principal? No edital. Não prestei atenção à leitura adequada no edital. Então, qual é a lição que todos nós podemos retirar dessa experiência pessoal? Que é extremamente conveniente que quando você se inscreva para um concurso público, preste atenção no edital. Isso é imitar alguém que já errou por você. E quando nós escrevemos algo, quando nós publicamos livros ou damos alguma lição, estamos aqui na frente, a nossa ideia é justamente fazer com que você possa poupar seu tempo, suas lágrimas e sua energia com erros que já foram cometidos. Eu mencionava que minha carreira não foi tão feliz no início, mas também não foi tão feliz no caminhar. Eu fiz 5 concursos para o Ministério Público Federal. 5 vezes eu fiz o concurso para a Procuradoria da República. Em 3 eu passei nas provas objetivas, com uma concorrência de 15 mil candidatos. E nesses 3 eu fui para a prova escrita. Nas 3 vezes que fui para as provas escritas, eu fiquei por 0,08 em um ano, 0,06 em um ano e 0,05 em outro ano. Eu reprovei 3 vezes para a magistratura do Estado do Paraná. Eu reprovei 2 vezes para a magistratura federal da 4ª região. Eu reprovei 1 vez para o Ministério Público do Estado do Paraná. Eu reprovei 4 vezes para o concurso de técnico do Tesouro Nacional na Receita Federal. Eu só reprovei nessa vida. E tive várias aprovações, porque as aprovações fazem parte de uma vida dedicada a concursos. Só que se for colocar na balança, as reprovações estão aqui, ó, pesando e muito. Essa é a experiência que eu trago. A experiência de que nós temos condições de nos levantar dos maiores tomos. Nós temos condições de aprender com eles. Nós temos condições de aprender com as nossas experiências e, principalmente, pessoal, poupemos o nosso tempo, as nossas lágrimas e as nossas energias. Olhemos o que acontece ao nosso redor, pessoas do seu convívio que já estão passando e reprovando. Veja quais são as atitudes positivas e aquelas que não estão dando resultado. Analise o seu caminho e perceba o que vem dando resultado e o que deve ser abandonado. E atitudes que nos depreciam na concorrência devem ser abandonadas imediatamente. Uma outra maneira de se alavancar para além do estudo é ter a coragem de confiar que é possível. Mas não basta que palestrantes venham aqui dizer isso. Cada um tem que ter a convicção dessa experiência. E para que nós tenhamos a convicção, eu trago uma experiência de um grande amigo meu e depois eu mostro que cada um pode ter uma experiência parecida. O Gustavo é meu amigo desde os 14, 15 anos de idade. Nós fomos contemporâneos de colégio, fomos contemporâneos de outros estudos e somos grandes amigos. O Gustavo hoje se forma em Direito. Ele está fazendo a 2ª graduação, tal qual você, Leandro. E o Gustavo teve uma primeira graduação em Engenharia de Materiais. Quando ele se formou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele havia obtido um título de curso superior do 3º curso em termos de reconhecimento no país. Ele tinha uma graduação muito forte, muito potente, e tinha se formado muito bem em termos de histórico escolar. Só que ele não conseguia vaga no mercado de trabalho. O que o Gustavo fez? O Gustavo providenciou a confecção de um currículo e mandou esse currículo para toda e qualquer empresa que pudesse ter interesse num engenheiro de materiais. Com um detalhe, ele mandou um currículo para a NASA. Um rapaz que tinha seus 22 anos, recém-formado, traduziu o currículo para o inglês e mandou o currículo dele para a NASA. E quando ele conta essa história entre amigos, todo mundo sempre ri. Gustavo, o que você pensava da vida quando você mandou o currículo para a NASA? E disse o Gustavo o seguinte, ele sempre diz isso, eu só saberia a resposta se eu perguntasse. E diz o Gustavo que a NASA foi uma das poucas empresas que retornou o e-mail, dizendo, por enquanto, nós não precisamos dos seus serviços, mas arquivamos o seu currículo e se um dia precisarmos, nós entraremos em contato. E o Gustavo finaliza essa história abrindo um grande sorriso e dizendo o seguinte,
eu não fui aceito na NASA, mas eu tenho certeza que se um dia eles precisarem, eles têm o meu telefone. Tá? Isso é coragem de confiar, isso é arriscar, isso é pagar para ver. Inscrição em concurso público é a mesma coisa. Veja, arrisque, faça. E muitas pessoas dizem, Emerson, mas eu não tenho certeza do cargo, será que isso vai ser bom para mim? Faça o concurso, passe e depois decida, mas não tome essa decisão antes. Essa decisão elimina toda e qualquer possibilidade de aprovação. Uma outra maneira de se vivenciar isso é perceber, a partir do nosso passado, que nós temos condições e plenas condições de seguir os nossos objetivos. Peço mais uma vez a reflexão individual. Será que, olhando para o seu passado, você tem algum momento profissional ou pessoal que te orgulhe? Algum momento que você já vivenciou e que fez parte de um sonho, de um objetivo, de um grande desejo. E quando esse momento chegou, se tornou uma grande realização, uma satisfação tremenda. Eu tenho a certeza que em diferentes níveis, em diferentes opções, todos nós aqui, e em todo lugar, tivemos experiências desse tipo. Então a dica que eu daria, se você não conhece o Gustavo, lembre-se do seu passado, pense no seu presente e analise. Se de repente, hoje, você já não coleciona experiências positivas, agarre-se firmemente a essas lembranças e perceba que é possível continuar adiante. Para nós não ficarmos só na linha motivacional, eu trago uma dica específica para metodologia de estudos. E essa dica eu costumo chamar de metas de curto prazo. Metas de curto prazo. Normalmente, quando nós falamos em estudar para concursos, nós pensamos no objetivo lá adiante. Eu quero passar no concurso do Ministério Público Federal. Eu quero passar no concurso para o TRE, a Receita Federal, a Magistratura Federal, enfim. Só que até lá muita coisa pode acontecer, principalmente não lançarem o edital. Aí passa um tempo, passam 6 meses, 1 ano e nada aconteceu. E aquela motivação ela vai diminuindo. Então a grande sacada, a grande dica é, por que não pensarmos em metas de curto prazo que possam ser atendidas à medida em que nós vamos caminhando no nosso estudar periódico? Faço uma correlação com o momento que vivo agora. Depois das experiências com o concurso público, eu tenho me dedicado muito à vida acadêmica. E hoje eu tenho um momento especial, uma obrigação acadêmica e pessoal, que é fazer a confecção de uma tese de doutorado. A tese é algo vago, principalmente em direito com base em filosofia. É algo vago, impreciso, lá adiante. É muito difícil obter foco com relação a esse objetivo vago lá adiante. Qual é a fórmula que eu estou utilizando para que isso se torne algo factível? Primeiro, o projeto. O projeto tem que ter tais características e será confeccionado num número de 15 páginas até o dia 15 de janeiro de 2012. Projeto apresentado, segundo ponto, começar a fazer a busca da bibliografia adequada. Essa pesquisa de campo deve levar no mínimo 3 meses. E nesses 3 meses a atividade será essa. Depois de ultrapassados os 3 meses, inicia a fase de escrita. E assim nós conseguimos ir passo a passo atingindo metas e passando adiante. Essa convicção das metas de curto prazo nos dará uma grande certeza de que nós sempre estamos progredindo. Sempre estaremos progredindo. Para que tenhamos sempre a convicção de que é um caminhar longo, mas nessa jornada nós conseguimos resultados periódicos e que se somam formando uma bela imagem. Além dessas questões motivacionais e dessa dica relacionada às metas de curto prazo, algo muito importante que deve ser dito é a extrema relação, a total relação que nós temos com os nossos familiares. Aproveitando até o gancho da tua fala. Né? Porque nós precisamos do apoio dos amigos e familiares. E nem sempre esse apoio vem de forma automática. Quando que isso acontece? Quando que o apoio começa a aparecer? Quando nós podemos ficar
aquele tempo adequado, estudando, sem fazer outras atividades que seriam relacionadas à sensação de não estar fazendo nada, a não ser estudar. Quando nós conseguimos passar a convicção para os nossos familiares, para os nossos amigos, de que estamos no caminho certo. E para que nós consigamos passar essa convicção, nada mais importante do que agir com entusiasmo. Talvez a palavra que deva ficar a respeito da minha participação hoje é essa. Eu pensei muito em algo para deixar a vocês. E se for ficar desse pouco que falo até agora, se algo puder ficar, que seja a palavra entusiasmo. O entusiasmo contagia. O entusiasmo te dá credibilidade. O entusiasmo te leva adiante. Mas como assim, Fabrício? Eu tenho que ficar fazendo o jogo da Poliana todo dia? Não. Mas se você vai ler o informativo do Supremo Tribunal Federal, faça-o com entusiasmo. Vivencie aquele momento não como um fardo, um peso, algo que tem que ser feito para passar no concurso. Não. Vivencie aquilo como uma experiência positiva que vai te alçar a um momento especial da sua vida profissional, se esse é o seu desejo. O entusiasmo faz parte de todas as atividades da minha vida. O entusiasmo faz parte das atividades de vocês, caso tenham ou não prestado convicção. E lembre-se do seu passado mais uma vez. Tenha certeza que, olhando para trás, as suas grandes conquistas decorrem de posturas entusiastas. Decorrem de um olhar positivo para frente. Então, o meu recado é esse, pessoal. Se você conseguir encontrar um concurso público um objetivo bem delimitado, converse com as pessoas da carreira. Identifique os pontos positivos e negativos da profissão. E caso você encontre muito mais positivos do que negativos, você tem possivelmente uma carreira que te entusiasme a buscá-la. E a dica final. Para que nós consigamos um entusiasmo acima da média, visite alguém que trabalha nessa carreira que você busca. Se você busca ser promotora de justiça ou promotor de justiça, então eu aconselho, aliás eu peço, eu rogo, que você passe a mão ao telefone, ligue no Ministério Público da sua cidade, marque uma reunião com um promotor ou uma promotora explicando que esse é o seu objetivo de vida profissional, peça uma audiência e solicite acompanhá-lo ou acompanhá-la num dia de trabalho, numa tarde de trabalho. Capte desse momento toda a experiência sensorial que os teus sentidos podem trazer. Memorize a temperatura da sala. Veja os móveis como estão dispostos. Analise a cadeira. Veja onde é que está a janela. Memorize os quadros. O frigobar, todo gabinete tem frigobar. Veja onde vai o frigobar e imagine se ele vai ficar no mesmo lugar quando você estiver ali. E cada vez que você estiver abalado, não vendo resultados a curto prazo ou a médio prazo, lembre-se da imagem que você criou. Guarde essa mensagem com você, que é uma mensagem sensorial, e tenha certeza que ela vai ser o seu grande motivo a continuar adiante. Comigo aconteceu em 2 oportunidades. A primeira delas, eu era estagiário do Ministério Público do Estado do Paraná, na minha cidade, que é Ponta Grossa, e uma certa oportunidade o Ministério Público mudou de sede. E quando existe uma mudança de sede, alguém tem que fazer a mudança física da sede. Então o promotor vai de uma sede para outra, ele encontra tudo pronto. Alguém tem que fazer a transmissão do material. E naquela época era eu, estagiário da promotoria, quem faz a organização do material, o Fabrício. Na mudança, eu escolhi a disposição das mesas da melhor maneira que achei que pudesse ser para o promotor com quem eu trabalhava. Coloquei os livros todos, um a um, e sabia o porquê da ordem daqueles livros. Eu sabia onde é que ficava o frigobar, sabia onde é que ficava a janela. Eu vivenciava aquela experiência. E cada dia que eu estudava para o concurso do Ministério Público, tive a honra de ser promotor de justiça por 3 anos, eu lembrava daquela minha vivência. E um belo dia, depois de ter assumido no Ministério Público e estar bem no interior do Paraná, eu recebi um telefonema. Eu fui estagiário na 8ª promotoria. Recebi um telefonema dizendo assim: Fabrício, o Dr. Júlio César Caldas, que era o então promotor, meu chefe, vai tirar férias e nós gostaríamos de saber se você tem interesse em substituí-lo por um mês na 8ª promotoria.
Vocês não imaginam a sensação que foi voltar àquela sala e sentar na cadeira do promotor de justiça já tendo assumido o cargo. Isso eu chamo de visão, muito diferente de um sonho. Essa visão me acompanhou também com relação à magistratura federal. Meu maior sonho profissional sempre foi a magistratura federal. E durante a preparação para o último concurso que fiz, sabia que um dos juízes em Ponta Grossa tinha tirado férias. E como eu tinha sido técnico e analista na mesma cidade, liguei para os meus amigos e falei, olha, eu queria saber se vocês me franqueariam a entrada no gabinete do juiz. Todo mundo achou super estranho aquilo. Ah, não sei, vamos pensar. E eu fui lá mesmo assim. Cheguei na Justiça Federal em Ponta Grossa, bate-papo para lá e tal. Deixa eu entrar na sala. Deixa eu só ver como é que é. Entrei e me deram 2 ou 3 minutos para ficar lá dentro. Eu fiz a mesma coisa. Captei localização da cadeira, dos quadros, ambiente, o som, tudo. E cada dia que eu passava em frente àquele prédio, cada dia que eu ficava preocupado se o estudo ia ou não valer a pena, eu lembrava daquela imagem, daquela visão. Isso me deu um entusiasmo para, apesar das dificuldades profissionais e acadêmicas, chegar à magistratura federal. E se nós passarmos para pensar, mais uma vez eu jogo para você a mesma percepção. Quem daqui já se graduou em alguma faculdade? Várias pessoas. Quem não se graduou, mas está fazendo um curso superior? Será que cada um de vocês um dia não se imaginou nas cadeiras universitárias? Quando nós nos imaginamos lá adiante, nós nos colocamos lá adiante. Nós antecipamos pelas vias mentais o nosso resultado. Isso é estar adiante, isso é se ancorar num objetivo bem delimitado, isso é ter uma visão. E isso dá muito entusiasmo. Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo, todo o entusiasmo do mundo e toda a confiança que vocês puderem agregar a si e transmitir para amigos, familiares e demais candidatos. Muito obrigado, pessoal. Boa sorte.